Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos falar, hoje nós temos nosso workshop de hoje. Eu vou falar sobre posicionamento, sobre dor e libertação. E para isso eu vou contar o que eu vivi no hospital, uma vivência que eu tive. E o que é interessante é que, mostrando, né, que não é só ser terapeuta, né? A gente tem que viver o que a gente prega. Porque não adianta só... É diferente de um médico. O médico estuda e ele verifica os seus sintomas, né? Na terapia, quando eu viro para você e falo, você precisa fazer assim, você tem que fazer daquela forma, você precisa fazer daquela outra forma, não, você precisa fazer daquela outra forma, a pessoa fica, mas é tão difícil, não é fácil, tem as dificuldades. E quando a gente vive aquilo, a gente entende quais são as dificuldades dos nossos clientes, quais são as dificuldades de cada um. Então, antes, eu vou fazer uma introdução com vocês sobre o que não é esse workshop. O que não é esse workshop? Esse workshop não é lugar de vitimismo, eu não estou aqui para ficar vitimizando, ai, coitadinha de mim, foi difícil. Não é um espaço para desabafo, eu não vou ficar aqui só desabafando. E definitivamente, não é sobre transformar a minha dor em espetáculo. Não estou aqui para fazer graça do que eu passei. Aqui a dor está virando ponte. Aqui a dor está virando ponte. Deu trava-língua. A vivência vai virar aprendizado. E a vulnerabilidade que eu tive vai virar cura. É o que vocês vão entender aqui. E que, como eu tinha te falado, hoje eu não estou vindo como especialista, eu não estou vindo como terapeuta, eu não estou trazendo título nenhum. Eu estou vindo aqui como mulher, como pessoa, como ser humano. Como uma pessoa que passou por um período também que foi doloroso e que eu tenho certeza que vocês vão se ver nesses momentos. E aqui é um espaço, como você já sabe, que eu falo direto, de partilha, de escuta, de reflexão, eu sempre falei com vocês, de abrir vivências pessoais, porque aqui nada, a gente não está aqui para ficar julgando ninguém, é um espaço sem julgamento. E nada ensina melhor do que a vida, né, gente? Então, eu quero que vocês ouçam agora de coração como foi. Como eu falei, que eu vou falar de novo, que eu acho que é importante eu frisar isso para vocês. Ser terapeuta é carregar ferramentas. Ponto. Nós estudamos para ser terapeutas. Eu estudo desde 2018 para ser terapeuta. Então, de 2018 a 2025, são 7 anos que eu estudo terapia. Mas ser terapeuta de verdade é carregar coragem, é viver na prática o que transmite. E o que eu falei com vocês lá no grupo? Eu vivo o que eu ensino. Eu vivo o que eu digo para vocês. O processo que vocês passam comigo, quando vêm para passar o processo comigo, é um processo que eu já passei. Então, tudo que eu passo para vocês é o que eu também já vivi. Então, vamos lá. Lembrando para vocês, não é sobre mim, é sobre nós. Aqui, a gente só vai falar a verdade. E a verdade cura. Vou dividir agora com vocês. Como eu falei na primeira pílula, eu falei sobre quando eu fui no médico, quando eu fui no SUS, no hospital, que para mim é uma certa novidade. E quando eu passei por lá, a gente ficou esperando e tudo, tranquilo. E quando eu passei pelo médico, o médico foi um tanto grosso, me mandou fazer um exame, beleza, eu fiz o exame. Na volta, ele foi mal educado, ele foi grosso. Ele riu quando eu falei com ele. Ele mandou fazer um outro exame. Eu falei, olha, doutor, eu não tenho condições de fazer esse exame. Eu vou fazer pelo SUS. Ele riu de mim e falou, esse exame não é feito pelo SUS. E sim, o exame é feito pelo SUS e pelo próprio hospital. Eu me senti humilhada naquele momento. Me senti pequena. Ali eu não era terapeuta. Ali eu não era conhecida. Ninguém sabia quem eu sou.
A liberação é uma ficha, é só um número. E me mostrou naquele momento o quanto o posicionamento é interessante, que caiu na hora, eu pensei, como posicionamento é uma necessidade na vida da gente, não é luxo. É uma necessidade na vida hoje, o posicionamento. Não só hoje, como sempre foi. Me senti mal, me senti humilhada, me senti um lixo naquele momento. Fui para casa, não falei nada. Ok, tá bom, fui para casa. Agora a gente vai para nossa segunda pílula. Que depois eu retornei para o hospital. E quando chamada de novo, antes de ser chamada, quando eu retornei no hospital, eu avisei. Perguntei se esse médico estaria lá. E avisei, eu não quero ser atendida por ele. Já entrei no hospital me posicionando. Eu não quero ser atendida por ele. Fiz uma reclamação na ouvidoria, porque isso é posicionamento. Não é você gritar, não é você reclamar, não é você fazer escândalo, chorar, meu Deus, não. E nem você se calar. E ficar, ó, vida cruel, como eu fui maltratada, olha só, como é péssimo o SUS, como é péssimo os médicos. Não, não é a gente se vitimizar. Cheguei lá e falei, olha, não quero ser atendida por essa pessoa. Fiz a reclamação na ouvidoria e tá tudo bem. Quando me chamaram, quem me chamou? O mesmo médico. Assim que eu vi, eu abri a porta, quando eu olhei para ele, eu falei, eu não vou ser atendida por você. Só falei isso, não gritei, não falei alto, só falei isso. Não serei atendida por você. Fechei a porta e saí. Voltei na recepção, eu falei, eu não vou ser atendida por ele. A rapaz falou, não, você vai ser atendida por uma médica. Fui atendida por uma outra médica, que me tratou super bem, fui super bem atendida. Uma profissional muito boa, empática, humana. Isso o que me mostrou? Quando você se posiciona, você é vista como pessoa, você é vista como ser humano. Eu não precisei gritar, não precisei fazer escândalo. E nem me vitimizei. Ah, esse médico é péssimo, ele me maltratou. Não, eu não quero ser atendida por ele. Isso é posicionamento. Não fui, e fui bem atendida. Terceira pílula que eu passei para vocês. Teve um momento que foram várias idas e vindas, né? Foram 4 semanas no total, mas foram 3 semanas idas e vindas. E em uma dessas, que foi, na verdade, foi a última, eu fiquei mais de 24 horas dentro do hospital, aguardando. Teve um momento que eu não aguentei. E nesse momento que eu não aguentei, o choro veio na garganta. E a pessoa pensa o quê? Eu vou chorar, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão falar que eu sou fraca. Mas eu soltei esse choro. E o que as pessoas fizeram? Só me acolheram. Ninguém chegou e falou, ô, dó, tadinha, ô, coitadinha. Não. As pessoas só vieram e me acolheram. Eu sei que tá difícil, você tá aqui há bastante tempo. Tenha paciência que vai dar tudo certo. Foram o que me disseram. Isso mostrou o quê? A importância de você se posicionar. Porque quando você se posiciona, as pessoas em volta não ficam com dozinha de você. Não ficam com peninha de você. Elas percebem que aquele momento é um momento que você precisava extravasar. E as pessoas respeitam você. As pessoas respeitam aquele seu momento. Então, naquele momento que eu chorei muito, viu, gente? Não foi pouco, não, foi muito. E eu chorei, aquele choro, ele não me diminuiu em momento algum. Ele me libertou. Ele libertou toda aquela angústia que estava dentro de mim. Todo aquele sentimento ruim. Isso mostra que o posicionamento, além de tudo, liberta. Você deixa de ser vítima. Você mostra o seu valor, que as pessoas percebem que você tem valor sim, que você não é qualquer um, que você não é só mais um. E o posicionamento te liberta. Então, eu tive essa liberdade. Eu não sou uma pessoa que chora na frente dos outros. E naquele momento eu não me fiz de rogada, eu chorei mesmo. E eu me senti liberta.
E eu vim falar isso com vocês, que essa vivência me mostrou a importância do meu trabalho, a importância de viver aquilo que eu ensino, que não basta falar de boca para fora, né? Ou então falar de força. Você precisa ser forte. Você precisa aprender a falar não, né? Que eu falo sempre aqui. Tem que falar não. Você tem que falar não. Tem que não. Você precisa falar não. Porque falando não para o outro, você fala sim para você. Mas se eu não passar por isso, é muito fácil. Se eu não sentir na pele, é muito fácil chegar para você e falar isso. Então, o fato de eu sentir na pele mostra que o meu trabalho é um trabalho importante. O meu trabalho realmente é um trabalho sério. Porque eu vivo o que eu falo, eu vivo o que eu prego, eu vivo o que eu ensino. Eu quero fazer com vocês agora uma vivência, eu chamo de voz com raiz. E, se for possível, eu vou pedir para vocês levantarem. Onde vocês estiverem, levantarem para fazer. Levanta, Camila. Levanta, Camila. Levanta, Camila. Se não fizer em pé, não vai dar certo. Então, faz. Então, tá bom. Você levanta, coloca os pés bem firmes no chão. Sinta o contato, né, com o chão. Eu não vou levantar aqui porque é pequeno, não dá para poder levantar. Senão eu levantava junto, porque eu gosto muito de fazer esse exercício. Eu costumo colocar a mão assim. Não precisa ficar com o pé no chão, não, né? Não, não precisa não. É só você sentir que você está com o pé no chão. Você está firme no chão. Se quiser, se puder colocar, melhor. Mas se não puder, não tem problema não. Agora, vamos lá. Eu quero que você inspire profundamente e expire devagar. Mais uma vez. Enche o pulmão, esvazia todo. Terceira vez. Agora, eu quero que você imagine, pode fechar os olhos, por favor? Imagine que seus pés, ele tá saindo raízes dele. Tá saindo raízes dos seus pés, como se você fosse uma árvore mesmo. Essas raízes, elas te conectam com a terra. Então, elas vão descendo. Você vai sentindo essas raízes descendo e você vai sentindo essa estabilidade. Porque a partir do momento que você tem raízes, você se sente estável. Você não sai. Quero que você sinta essa estabilidade com o seu centro. Você está ali, você está presa no chão. Você está, não presa de estar preso, não. Você está segura. Que esse espaço é seu. Você pode ocupar esse espaço. Agora, eu quero que você coloque uma das mãos sobre o seu peito e a outra mão você coloca na sua barriga. E com isso, você vai sentir o ar entrando e saindo do seu corpo. A gente vai respirando. Mais uma vez. Uma das mãos, quero que você coloque na sua garganta. Você pode escolher. Ou a mão do peito, ou a mão da barriga. Coloca na sua garganta. Que essa é a ponte entre o que você sente e o que você expressa. Entre a sua emoção e a sua verdade. Sinta agora. Agora eu te convido a soltar um som. Eu não quero que vocês pensem sem julgamento,
somente se permita. Pode ser um som simples, tipo um entende? Não precisa ser nada maravilhoso. Do jeito que vier. No tom que vier. Pode vir baixinho, igual eu fiz agora, pode vir no tom alto, dependendo de onde você está, se pode ou não, né? Mas é importante que você solte agora esse som. Solte mais uma vez. Esse som que você soltou é a sua presença se manifestando. É o seu corpo dizendo, eu estou aqui. Você está segura e você só pode soltar a sua voz. Agora, aos poucos, você vai fazendo de novo a respiração. Vai sentindo as raízes voltando. As raízes estão voltando aos seus pés. As raízes estão voltando. Agora é só você, os seus pés, a sua presença, o seu ser. Começa a sentir o seu corpo. E pode ir voltando aos poucos. No seu momento, você pode abrir os olhos. Esse exercício é o seu corpo dizendo, eu estou aqui. Eu existo. A minha voz importa. Mesmo quando ela é baixa. Mesmo quando ela treme. Mesmo quando ela sai chorando. Ela importa. Porque você se escuta. E quando você se escuta, o mundo também começa a te ouvir. É sobre isso. Eu quero saber como vocês se sentiram fazendo esse exercício. Como foi para vocês? Alguém quer falar? Eu já relaxei. Até soube. A voz importa. E esse é um momento que a gente percebe. E esse foi um exercício, eu não gritei lá, né, gente? Não gritei lá. Mas quando eu fui ao banheiro, eu fiz esse exercício. Porque tem momentos pra gente que é difícil mesmo, a gente soltar, a gente falar. E quando a gente percebe que a nossa voz importa, que nós... Não importa se você está falando baixo, se você está falando alto, se você... Ela merece ser ouvida. Você merece ser ouvida. Independente do que você está vivendo. E é sobre isso. Então, eu já fiz esse convite para vocês, eu estou fazendo de novo, está gravado, não sei se eu vou liberar para as outras pessoas, né? Então, caso eu libere, se você sentiu que esse encontro te tocou, eu quero convidar para ir mais fundo comigo, para viver uma experiência individual, um momento só seu, de frente comigo, de frente da verdade, né? De verdade, né? Eu e você, de verdade. E é isso, o nosso encontro individual. Eu vou mostrar, eu mostro esse exercício de novo, a gente faz, não só esse, como outros exercícios. A gente percebe outras coisas. É um processo longo, de 2 a 3 meses, dependendo. E é sobre isso. É que eu achei interessante. Falei que não ia falar, mas não dou conta. Quando você falou para ficar de pé, para sentir as raízes,
O ficar de pé já foi uma segurança que Janaína vem passando. E na questão das raízes, antes de você falar que as raízes estavam aqui e tal, foi uma verdade, sabe essas árvores frondosas que as raízes esticam? Eu me senti dessa forma, mas de uma forma segura, serena. E na hora de falar, né, eu preferi o de relaxamento e também barulho tem me incomodado. Então, eu achei interessante que casou tudo. Outra coisa, eu vivenciei uma situação hoje, não comigo, mas diretamente estável. Eu estava acompanhando uma pessoa e tudo mais, e aí a gente foi pegar um medicamento, um valor mínimo né, e tal, mas houve um desgaste tão grande do tempo que eu fiquei aguardando, para depois, na hora de entregar o remédio, não podia, porque quem tinha a receita era da enfermeira, e não se pode prescrever, só o médico é que pode prescrever, então, na hora, quando eu fico chateado, alguma coisa assim, a minha tendência é chorar e aquela coisa toda. Achei interessante que veio o choro, mas eu contive, e aí consegui debater, né, com a pessoa, questionei, falei da incoerência, porque se a enfermeira é que acolhe, e é ela que faz praticamente todo o serviço e tudo mais, na hora de prescrever, ela não prescreve. Mas, enfim, aí a pessoa concordou e tudo mais, mas leia, aquela coisa toda. E aí eu voltei, comentei com a pessoa, com o paciente, e aquela coisa toda, entrei em contato com uma amiga minha que é enfermeira, para averiguar a veracidade, né, da informação e tal, porém são municípios diferentes. Aí ela comentou, falou, não, pode se opor sim, porque... E aí eu fiquei sabendo de um dado interessante, que o enfermeiro não pode prescrever antibiótico, mas ela pode, antitérmico pode. Mas no município, especificamente de Contagem, que é o que a gente estava, olha a incoerência maior ainda, pode prescrever, mas o gotas, ou seja, para criança pode, para adulto não. Aí, mas enfim, eu não me dei, mesmo que o remédio é barato, aquela coisa, mas nós voltamos, ela sugeriu, volta no posto, e aí pede para o carimbo do médico e tal, e tal, tal, tal. Aí nós voltamos, eu voltei, felizmente encontrei com a enfermeira, comentei com ela, e afirmei com ela que eu iria reclamar na ouvidoria, eu até tentei, mas não consegui, aí depois o paciente falou que iria reclamar, não sei se ele reclamou, depois eu vou cobrar dele isso, mas enfim, eu dei conta, né, de segurar o choro lá, né, perto dela, e depois acabou passando. E fui firme na questão de falar da incoerência, aquela coisa toda, só saí brava, né, com raiva e tal, e as pessoas perceberam que eu estava com raiva, aquela coisa toda. Mas foi tranquilo. Então, eu achei que foi um crescimento aí. Se posicionou. Sim, sim, sim. Foi realmente incoerente o que foi falado ali. Eu comentei, falei, incoerência, porque tudo, aí falei, hoje eu fui acompanhá-lo, o médico só ficou por conta da parte burocrática, que é assinar aquela coisa, pôr a mão na massa, quem põe é a enfermeira e tudo mais, e aí quem ganha os louros é ele. Esquisito, mas... Infelizmente é assim, né, aqui na nossa... Elas aceitam também o sistema, né, na hora... Mas, enfim, foi isso. Pois é, a importância de se posicionar. Você foi lá, você se posicionou, você não simplesmente abaixou a cabeça e chorou, sim, virou as costas e foi embora se sentindo péssimo com tudo aquilo. Você se posicionou, falou, não, eu não gostei, não está certo, está incoerente. Não era para mim, era para uma outra pessoa. Eu estava acompanhando uma pessoa. Acompanhando outra pessoa. Isso. E lá na situação com ela. Mas, enfim, é isso. E a gente se sente bem quando a gente se posiciona. Sim. Porque a gente percebe que a gente é ouvida. Tanto que você falou que a pessoa até concorda com você, mas por lei não poderia aceitar, mas concorda. Sim. E você percebe que você é ouvida de verdade. Sim. Né? As coisas não só acontecem, você é empurrada de qualquer jeito.
E a questão de não ser leigo também, né, no assunto, porque às vezes o que ocorre é isso. Você não tem a informação, né? Você sabe que às vezes, Neide, a pessoa tem informação, mas quando a outra pessoa fala, ela fica naquela, será que o que eu sei é real? Será que o que eu sei é o certo? Quando a pessoa está tão acostumada a baixar a cabeça, a aceitar o que Não os dá outros para baixar. falam, Você tem que demonstrar que você é, tem conhecimento, ou se você não tem, você sabe dos seus direitos, que você vai Sim. atrás deles. E às vezes a pessoa está tão acostumada a baixar a cabeça, a aceitar tudo, que mesmo ela sabendo, ela fala, eu Ela acho se que omite. talvez ela O está falando famoso a quem cala verdade, o que eu sei não é consente. certo. Quem cala consente. O problema maior é esse, quem cala consente. Calar não é. Não é a melhor solução. Aí você fica, será que o que eu sei é verdade? Será que o que eu Vamos, sei é aquilo mesmo? vamos procurar saber, foi o que eu fiz hoje. E aí Com voltei para ela certeza, e falei, olha, no município tal, inclusive eu acabei de confirmar, é isso. Não sei se a lei orgânica aqui, tal, mas que eu vou, mesmo sendo do município, existe essa lei, alguma coisa assim, eu vou questionar, porque a hora de cobrar ou de impor trabalho para vocês, impõem. E depois a hora de limitar a atuação de vocês, como assim? Que incoerência é essa? E aí é foi. isso. Porque vocês também se impôs. Sim, Mesmo que você não soubesse que no município era assim, você se impôs. sim, Você procurou saber. sim. Né? Então, é sobre isso que